O povo olhou 1000 vezes a dificuldade, a barreira, o impedimento. Palmas, amém? Pode glorificar Ele. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Meus irmãos, nesse capítulo aqui de Números 13, onde fala: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. O Senhor tinha falado com Moisés naquela época, meus irmãos, acerca da terra a qual Ele tinha prometido aquele povo, a qual tinha acabado de sair do Egito, amém? Deus tinha passado instruções para que Moisés enviasse com ele 12 homens para ir lá espiar aquela terra, para eles verem com os olhos deles o quão boa era aquela terra. Moisés fez como o Senhor ordenou a ele, separou aqueles 12 homens e mandou que eles fossem espiar aquela terra. Esses homens pegaram e foram espiar aquela terra por 40 dias, assim diz a Bíblia. Chegando lá, meus irmãos, eles depararam, a Bíblia aqui nos conta que tinha várias e várias nações a qual rodeava aquela terra, mas o Senhor tinha prometido aquela terra a eles. Foram lá, viram aquele monte de nações a qual eles teriam que passar, teriam que enfrentar. Fora isso, quando eles avistaram a terra a qual o Senhor tinha prometido a eles, chegando naquela terra, a Bíblia fala que tinha gigantes lá, que aqueles homens, comparado com aquele povo que habitava lá, era como se fosse igual a gafanhotos, de tão pequeno que eles eram. Aqueles homens voltaram, passaram tudo que viram a Moisés, tudo que viram. Só que no meio daqueles 12 homens tinha Caleb e Josué. A qual, mesmo olhando a quantidade de barreira que tinha, que eles iam ter que enfrentar, eu creio que eles não olharam pelo tamanho daquelas dificuldades a qual eles teriam que enfrentar. Tanto é que Caleb fala: vamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Mas tirando esses dois, meus irmãos, tinha 10, os 10 que restaram. Eu creio que homens que não tinham tanta fé assim no Senhor, porque eles olharam muito mais o tamanho da dificuldade que eles teriam que enfrentar do que o tamanho do próprio Deus que tinha falado para eles que aquela terra era deles, que Deus tinha dado para eles. O povo olhou 1000 vezes a dificuldade, a barreira, o impedimento, do que preferiu, do que escutar a voz do Senhor e falar: vão e possuam, que essa terra é de vocês, porque o próprio Deus deu instrução a estes homens para ir lá e espiar essa terra. Mas muitas vezes a dureza dos nossos corações, trazendo para os dias de hoje também, não nos deixa alcançar aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Talvez seja até mesmo uma tarde fria, uma noite fria. Olha o tanto de cadeira vazia que tem aí. Eu creio que essa cadeira aí estava reservado para cada pessoa. O Senhor sabe disso. Mas muitas vezes o frio é mais difícil, né? Igual eu disse quando eu fui entrar na palavra: muitos chamados, poucos escolhidos. Mas ainda bem que Deus quer qualidade, não quer quantidade, né? Meus irmãos, eu creio que quando o Senhor olha para aquele povo e vê como pode ser tão duro de coração,
assim também somos nós nos dias de hoje. Porque naquela época, meus irmãos, o próprio Deus, quantos e quantos sinais e maravilhas Deus fez no meio daquele povo. Era maná caindo do céu, era nuvem acompanhando aquele povo de dia para que o sol não queimasse eles, à noite era uma nuvem de fogo, o mar se abriu, mas mesmo assim o povo não cria em Deus. E vocês imaginam como que está no dia de hoje, como que Deus olha para nós aqui na terra nos dias de hoje? Eu creio que está bem pior do que antigamente. Porque se a gente olhar, por mais que o povo pecasse, a hora que Deus ponhava a mão, muitas daquelas pessoas se arrependiam do pecado que tinham feito. Muitos não pecavam, não tornavam a pecar. E nos dias de hoje, eu creio que quando Deus olha aqui para essa terra e vê o quão afastado nós estamos da presença dEle, o quão distante, eu creio que não é porque nós se encontramos na presença do Senhor que somos melhores que ninguém. Eu creio que cada um que se encontra aqui tem a sua falha. Ninguém é perfeito. O único que veio perfeito aqui, habitou nessa terra, foi Jesus e mais ninguém, né? Mas a gente está lutando para chegar lá, né? E eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Aqui para frente, meus irmãos, aqui para frente, o próprio Senhor disse a Moisés o que ele achava daquela situação, né, daquele povo. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quantos e quantos sinais esse Deus maravilhoso fez no meio desse povo, né, meus irmãos? E quantos sinais Ele faz nos dias de hoje? Porque se não fosse pela misericórdia dEle, eu creio que ninguém estaria aqui hoje, amém? Meus irmãos, se a gente for olhar aqui, mais para frente, os únicos que conseguiam entrar naquela terra prometida foi Caleb e Josué, né? O restante daquele povo, ninguém entrou naquela terra, nem o próprio Moisés não entrou. Um pouco antes de entrar naquela terra prometida, acerca de um pecado que ele tinha feito algum tempo atrás, ele também não entrou naquela terra prometida, amém? Deus é amor, mas Deus é justiça também, né, meus irmãos? Ele tinha falado para Moisés que ele não ia conhecer essa terra que mana leite e mel, amém? E todo aquele restante daquele povo, a Bíblia fala, se a gente voltar mais para trás um pouco, quando eles saíram do Egito, era 400 mil pessoas, eu não me recordo, mas era muita gente. Muita gente saiu do Egito. E aquele povo viu a mão de Deus. Aquele povo escutou a voz do Senhor no Monte Sinai. Aquele povo viu o mar se abrir. Deus já tinha prometido para eles a terra que mana leite e mel. Mas devido ao pecado deles, eles não alcançaram